Olá, meus amigos. Olá, queridas famílias. Que bom estar com vocês. Bastante tempo que a gente não se encontra. Faz tempo que eu não gravo para estar aqui trazendo as reflexões, seja de Emmanuel ou seja de outros autores. Hoje eu trouxe o caminho Verdade e Vida para a gente fazer um bom encerramento de ano. Esse ano de 2023, que eu espero tenha sido um ano bom para todos, possamos continuar seguindo aí, lidando com as adversidades, mas que elas possam nos fazer crescer, né? Nos fortalecer. O último vídeo, esse não é o último vídeo do ano, porque eu pretendo fazer um antes do ano novo. Então, é para essas vésperas de Natal. E eu queria trazer para vocês essa reflexão de Emmanuel, capítulo 180, Façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Já traz aqui a ideia do que é o planeta Terra, que é um círculo limitado de ação. Aqui, encarnados, enquanto estivermos encarnados, nós teremos essa limitação. Todo espírito encarnado, ele se reveste da matéria, né, o corpo de carne, e exatamente por essa condição que ele se encontra, é que ele tem a possibilidade de passar por uma série de experiências. Então, é na encarnação que faz com que ele nasça em certos núcleos familiares, encontre certas pessoas que, na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, ele não encontraria, porque lá os espíritos convivem em função das vibrações, dessa sintonia. Aqui na Terra, não. Aqui se mistura tudo e aqui se reúnem através, né, de toda a condução de um planejamento encarnatório, para que os espíritos possam se encontrar e realizar as tarefas que competem para o reajustamento. Mas ele fala que ante a glória dos mundos evolvidos, né, dos mundos evoluídos, esferas sublimes que povoam o universo. Então, existe um mundo imenso, um universo que é povoado por espíritos de variados graus de evolução. Essa riqueza que a gente encontra aqui na Terra, se a gente olhar para a natureza, né, as matas, é uma riqueza enorme. Se isso existe num único planeta, como o nosso, uma riqueza natural, né, da fauna, da flora, ou seja, esse ecossistema, né, a gente pode ver numa dimensão pequena, projetar para tudo que existe, para tudo que é obra de Deus, né? Então entender essa profusão de seres assim, é inconcebível, né? A gente tenta imaginar, mas é de uma riqueza. Deus é isso, é essa riqueza, é essa beleza, é a organização. Nós já falamos de Deus, vários vídeos, mas é importante que a gente
possa ir percebendo que a nossa limitação, de acordo com o nosso grau de evolução, nossa capacidade de compreensão, nossa capacidade de amar, ela que nos define, ela que nos confere a qualidade, né, espiritual que nos faz estar onde estamos, habitando este planeta. Sabendo que se a gente não tem a capacidade de compreender Deus, a gente tem a capacidade de perceber Deus em tudo que Ele fez. E aí, render-lhe graça, né, a gratidão. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. O espaço tem, né? No universo tem muito espaço, o planeta Terra também, bem grandinho para cada um de nós, né? A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Então pensa bem, o que ele está querendo dizer com essa frase aqui? Que nós podemos ser muito felizes numa casa pequena. Significa que nós podemos ser seres felizes morando no planeta Terra, habitando esse planeta, desde que iluminada de sol e alegria. Então, quando ele fala iluminada de sol, não é só esse astro de quinta grandeza que realmente aquece e ilumina o nosso planeta. É mais do que isso. Entendendo como metáfora, é uma casa iluminada, aquecida por corações que vibram alegria. Então, ali se torna um paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede da sombra. Existe essa imagem da sombra, que são áreas em que não se ilumina, né? A definição de sombra. Até aí, estou falando óbvio, né? A angústia. Então, existe um sentimento de angústia que está atrelado a um sentimento de sofrimento, porque angústia a gente pode entender como uma expressão emocional diante de uma situação em que nós temos dificuldade de definir, de decidir qual o caminho. Então, é quando há uma dúvida, não há, como Jesus falava, né? Da fé. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos muitas coisas, nós afastaríamos os problemas, tiraríamos as montanhas do nosso caminho, seguiríamos, né, com mais segurança. Então, essa sombra, essa angústia que é despertada, porque há lugares de sombra. Lugares de sombra em nós, a gente, de novo, remete à expressão do sol que ilumina, e onde o sol não ilumina, faz sombra. Então, pegando essa metáfora, onde o sol não ilumina, existe a sombra, e onde ele ilumina, existe a luz, então existe a alegria, e onde não está iluminado, vai existir ali essa angústia, uma dor, uma falta de esperança, o sofrimento por as coisas não serem do jeito que a gente gostaria. Isso nos faz ter que analisar o que está nessa sombra, o que é que eu não ilumino, as partes de mim que eu não ilumino, embora estejam ali comigo. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo os povos, instituições e pessoas.
nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Olha como é que ele vai a fundo aqui. Ele já está falando dessa escuridão, então a sombra, né? Essa área escura que não tem a luz, ela surge pela ignorância, pela maldade e pela insensatez. Quando nós agimos sem pensar, sem considerar, né, as pessoas, as consequências das nossas ações, então a gente é irresponsável. Estamos fazendo o que fazemos por puro prazer, por querer um benefício próprio e não pensar nas consequências das nossas ações, para nós e para os outros. Ignorância, o não saber. Quando a gente fala que sabe, né, a gente se diz iluminado. Iluminado é aquela pessoa que tem conhecimento, né, a tomada de consciência. Quando temos uma ideia, o que nós representamos? Uma lâmpada que se acende, né? Então, essa ideia de luz, a pessoa lúcida é a pessoa que tem a clareza. Olha os termos: luz, lúcida vem de luz, clareza vem do claro, porque quando o sol ilumina, a gente vê. Quando a gente apaga a luz ou é noite, nós não vemos, fica tudo no escuro, ou seja, nós não temos conhecimento do que está ali, porque não enxergamos. Então, não há tomada de consciência. A tomada de consciência é quando passamos a ver o que antes nós não víamos, o que estava no inconsciente, ou então na sombra. Mas a sombra é esse lugar que é atrelado, que ele fala, a trevas, que envolve os povos, as pessoas, nevoeiros. Então, aí ele também traz a imagem de um nevoeiro que cobre. Quando o nevoeiro cobre uma serra, a gente não enxerga a estrada, né? Então, ali tem um perigo. Então, quando ele traz essa imagem do nevoeiro, é causando toda uma dificuldade para a gente observar, para a gente reconhecer, mais profundamente é um estado de onubilação, uma mente onubilada, eu enrolei com a palavra, mas é isso mesmo. Um estado de onubilação da consciência é um estado de perturbação da consciência. E ele fala do nevoeiro atrapalhando o nosso raciocínio, atrapalhando a forma de sentirmos, entrarmos em contato com os nossos sentimentos, ter noção do que nós estamos sentindo. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Então, à meio da noite, que está tudo escuro, a gente precisa acender a luz para enxergar. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Olha a condição. No meio dessa escuridão toda, se a gente não acender a própria luz, nós não vamos encontrar o caminho da libertação, o caminho que nos faz sair dessa escuridão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse caminho da libertação, ele só vai ser trilhado quando nós pudermos ver, ter consciência, conhecer a verdade sobre todas as coisas. E precisamos, com isso, fazer brilhar nosso ser, para podermos o quê? Sermos vistos. Se nós não nos iluminarmos, como que os mensageiros de Deus vão nos encontrar na escuridão se nós estaremos igualmente apagados?
nós nos confundiremos com as sombras, com a escuridão. Então, é muito importante que a gente faça isso. Desenvolva os nossos talentos, também como Jesus falava, e quero destacar aqui o quanto é importante lembrarmos das passagens de Jesus às vésperas do Natal, porque ele é o grande mensageiro. Como que Jesus vai nos encontrar se nós não nos iluminarmos? Ele só vai enxergar onde houver pontos de luz. E esses mensageiros enviados por Deus e por Jesus, que vêm ao nosso encontro, vêm em nosso socorro, como é que eles vão nos auxiliar se eles não nos encontrarem? Porque estaremos ali submersos na escuridão. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É importante que a gente tenha um santuário interior. Mais do que isso, né? Nós temos um santuário interior. Nós precisamos iluminar. Então, não é ter um santuário, porque nós temos, nós trazemos, nós somos essência divina. Nós temos que iluminar. O que dispensa muitas vezes um santuário exterior, ou seja, os templos. Mas a gente ainda sente necessidade de ter uma representação exterior para que a gente consiga conectar, fazer, né, uma vibração, ter um pensamento, fazer as nossas preces. Muitas vezes a gente precisa dessa ajuda exterior, precisa de alguém nos guiando. Tudo bem, isso não é problema, até que a gente consiga desenvolver por si próprio. Esse é o caminho. Ele vai até dizer: é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Então, nós podemos caminhar usando de luz alheia, mas, todavia, que ele coloca, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então, podemos usar pessoas como guias, os gurus, padres, pastores, líderes religiosos em geral, com a sua palavra, entendendo as mensagens de Jesus. Esses são pessoas que estão ali, né, assim como os amigos espirituais, esses mensageiros, para nos auxiliar. Se eles têm um pouco mais de entendimento, eles se colocam a serviço de Jesus, mas sem abandonar o próprio desenvolvimento, a própria iluminação. Todos nós temos que buscar esse caminho da iluminação, da libertação. Então, esse santuário, nós precisamos organizá-lo e iluminá-lo. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, esses nossos guias espirituais que carregam as lanternas, as lâmpadas e que iluminam o caminho, por vezes eles vão precisar seguir o caminho deles também. Estão sendo chamados para outras tarefas. Eles nos guiam como Jesus veio. Jesus passou um tempo aqui na Terra, partiu, e o que ele fala? Ele deixou aqui a mensagem. O convite dele é para que a gente continue. Ele deixou os discípulos
para que pudessem também semear a palavra dele. E Paulo de Tarso foi o grande semeador da palavra, né, de Jesus, os ensinamentos de Jesus, entre os gentios, ou seja, aqueles que não professavam ali a religião, não eram judeus, eram outros. E aí a mensagem de Jesus alcançou o mundo todo. Nós vamos precisar desenvolver isso em nós, para que quando esses grandes líderes, quando o mestre partir, nós nos mantenhamos no caminho. Porque se o mestre vai embora, o que eu faço? Se pai e mãe se ausentam, o que a gente faz? Nós temos que desenvolver a nossa autonomia. Nós temos que trilhar o nosso caminho e assumir a responsabilidade. Significa sair de uma infância espiritual para a maturidade. Essa é a nossa jornada. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Então, ele propõe que a gente tem que usar das nossas fontes de luz o serviço e humildade de seguir a nossa jornada aqui na Terra. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não te ouvides da candeia, senão deixas resvalar nos precipícios da estrada longa. Não esqueça que você é responsável por se iluminar, por carregar a própria candeia, a sua luz. Porque se essa luz se extingue, a gente volta a viver nas trevas e isso é a queda no nosso caminho. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exonerem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Olha que ele colocou várias condições que a gente acaba usufruindo aqui na Terra, títulos, reconhecimento das pessoas, podemos fazer uso da palavra, exaltar o bem, né, a paz e falar sobre valores também. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. No final, o que ele coloca é que a gente pode usar as luzes alheias, podemos falar sobre o bem, exaltar os valores, usar de títulos, podemos ter os nossos santuários exteriores, mas se nós não acendermos a nossa própria luz, eventualmente no caminho, ele vai escurecer, porque cada um que carrega a própria luz vai seguir o seu caminho.
E cada um de nós tem um caminho a seguir. E ele é único, esse caminho, ele é individual. Nós vamos trilhar o caminho que nos compete para a nossa elevação espiritual. Significa que ninguém pode evoluir por nós. Se ninguém pode evoluir por nós, essa jornada é uma jornada de iluminação e de libertação. Então, quero deixar essa mensagem para vocês, é uma mensagem breve, mas com muito carinho, porque eu fiquei afastada e meu coração pedia para nos aproximarmos, para que uma mensagem de amor pudesse vir aqui e oferecer. Acho que a gente tem muito a oferecer um para os outros. Nessa jornada a gente é um caminho de evolução individual, como eu falei, mas estamos todos juntos. Não temos condições de evoluir sozinhos, então nós colaboramos uns com os outros. Então é por isso que a gente precisa lembrar de Jesus todos os dias da nossa vida, para sermos servidores dele, para que a gente possa iluminar nossa consciência e conhecer a verdade. Então, Jesus de novo está aí fazendo o aniversário para nos lembrar do seu nascimento, da sua jornada. E é isso que eu desejo para todos nós, que possamos fazer viver Jesus em nossos corações todos os dias de nossa vida. Muito obrigada a todos. Eu desejo um lindo Natal com Jesus. E a gente se vê antes do Ano Novo, para podermos pensar nessas renovações, nos ciclos que se reiniciam, dando novas oportunidades. Muito carinho, muita paz e boas celebrações.